Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus. A você que acompanha mais esta live aqui pelo Facebook. Hoje com o tema acerca dos dons espirituais. Bem-vindo, hermano Sebastián Pereira, desde Sintra, Lisboa, Portugal. Bem-vinda, irmã Elisandra, bem-vindo, Fabinho, bem-vindo a todos e a todas internautas que participam comigo do estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. É o meu desejo que esta transmissão seja um culto de ensino no seu lar, no seu quarto, onde você estiver agora, mas que não substitua a sua frequência à igreja e o ensino do pastor da sua igreja local. É apenas algo a mais, que Deus me preparou, me deu a oportunidade de compartilhar com você. Saudações, irmão Sebastião. E hoje nós vamos começar, se não for possível, por causa do tempo, a gente terminar, a gente continua amanhã, acerca dos dons espirituais. Vamos tomar para base 2 capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12 e o capítulo 14. Estes 2 capítulos contêm a maior densidade de informação acerca do assunto em toda a Bíblia. Na verdade, o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Coríntios, uma igreja a qual não faltava nenhum dos dons do Espírito Santo, mas eles eram ignorantes acerca da utilização. Sabe? Talvez você já tenha visto algum filme do tipo brancos chegando entre os índios e colocando ali equipamentos ou até armas na mão deles, e eles não sabem usar e às vezes atiram até um contra o outro. Os dons espirituais são ferramentas de Deus para a igreja da atualidade, mas nunca nada do meio evangélico foi tão falsificado e distorcido quanto o uso ou a manifestação dos dons espirituais. Nós temos no meio evangélico, com relação aos dons espirituais, 3 principais vieses, 3 principais vertentes. A vertente daqueles que são cessacionalistas, que creem que cessaram os dons quando o cânon, o conjunto de livros inspirados da Bíblia, se completou. E, portanto, os dons cessaram e eles eram uma comprovação da palavra apostólica, que agora escrita em forma de Novo Testamento, não precisava mais dessa comprovação e eles pararam, cessaram. E de fato, historicamente eles cessaram, mas teologicamente não. Na Bíblia não diz em nenhum lugar que iriam cessar ou que cessaram. Com todo respeito aos irmãos que congregam em igrejas denominacionais que não aceitam a atualidade dos dons espirituais, somos irmãos em Cristo. Somos partícipes da mesma salvação e da mesma graça de Deus. No entanto, temos posições diferentes quanto a esse quesito doutrinário, a atualidade dos dons espirituais. E é claro que a má utilização, a má interpretação no uso dos dons espirituais não invalida a sua atualidade, assim como o errado não invalida o certo. Bem, vamos aqui buscar um fundo musical para ficar aqui rodando aqui pra gente, né? Deixa eu ver onde está aqui. Enquanto a gente vai falando, eu vou falando, né? Os irmãos vão acompanhando. Há tempo ainda de você compartilhar essa live com seus contatos. Alguém que é dos seus contatos, mas não é dos meus, ele só verá essa live em tempo real se você a compartilhar. E há tempo de você fazer isso agora ainda. Então eu gostaria de convidá-lo, se você puder, amado irmão, amada irmã, a abrir a sua Bíblia, o seu livro, ou então um smartphone, se você não tem a Bíblia no formato físico aí agora, no capítulo 12 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós vamos aqui de forma expositiva, textual expositiva, no texto expondo palavra a palavra, versículo a versículo, assunto a assunto dentro desse tema, tá? Para que você possa por si mesmo constatar com os seus olhos postos na sua Bíblia acerca deste assunto, ok? E eu começo a leitura
capítulo 12, verso 1, quando o apóstolo Paulo diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo menciona que há os dons e não quer que os cristãos de Corinto, a quem originalmente foi destinada esta carta, fossem ignorantes. A palavra ignorante aqui tem outro sentido daquele de como essa palavra é tomada aqui no nosso contexto rural brasileiro, aqui do centro-oeste do Brasil, quando ignorante é uma pessoa bruta, ríspida, sem educação. Ignorante aqui quer dizer desconhecedores do assunto, alguém que ignora a verdadeira informação do assunto. E aí ele diz no verso 2, sabeis, isso aqui eles já sabiam, agora o que ele vai dizer, que quando éreis gentios, porque os coríntios, o povo de Corinto, uma das grandes cidades do Império Romano nos dias de Paulo, eles não eram judeus. Isso aqui não é Israel. Corinto era ali a região perto de onde hoje é a Grécia e tal, por ali. E Paulo diz, vocês quando eram gentios, vocês não eram nem judeu e nem igreja, vocês eram conduzidos aos ídolos mudos segundo eram guiados. Um influenciava o outro e ia todo mundo para a idolatria, para a cegueira, para o engano espiritual. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. E por outro lado, ninguém pode dizer Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Embora não é o assunto de hoje esse versículo, mas ele está dentro do contexto. E eu quero explicar aqui. Que Paulo está dizendo é o seguinte. Quem é de Jesus, quem é de Deus, não amaldiçoa nada que é de Deus. Compreendeu? E também ninguém será capaz de reconhecer a deidade, o senhorio, a autoridade de Jesus como o Verbo de Deus, o Deus encarnado entre nós, se não for por uma obra do Espírito Santo. Porque aqui diz assim, olha, ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Você pode até falar, não, mas hoje qualquer pessoa do mundo pode falar Jesus é o Senhor. Mas Senhor, aqui no contexto do grego do Novo Testamento, é Kyrios, o dono do escravo, o dono da pessoa. Ninguém pode reconhecer que Jesus é dono dela e, portanto, Deus soberano, se não for por uma obra de revelação, de esclarecimento, de abertura de olhos espirituais através da obra do Espírito Santo. Assim também, o Espírito Santo é o autor, ele é o operador dos dons espirituais. Por isso são chamados de dons do Espírito Santo, com E maiúsculo, Espírito Santo. Os dons são dele. Os dons não são nossos, são os dons do Espírito Santo. Tem os dons do Pai na Bíblia, tem os dons do Filho, que são os dons ministeriais lá de Efésios, que a gente já mencionou aqui sobre os dons ministeriais, e tem os dons do Espírito, também chamado de dons espirituais. Então diz aqui a continuação, verso 4, 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, então não é um só dom, São dons, porque o dom do Espírito Santo é ele mesmo, a própria presença dele em nós. Mas os dons do Espírito Santo, aqui Paulo diz, olha, são diversos, mas é o mesmo Espírito. Não tem um Espírito Santo para o dom de curar, o Espírito Santo para um dom de profecia, não, é o mesmo Espírito, diz Paulo aqui, E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Aqui ele está fazendo uma referência aos dons ministeriais, que está relacionado ao serviço, à liderança, à edificação da igreja, a partir de homens e mulheres chamados por Deus para isso. São as ferramentas humanas que Deus usa. Aqui é mencionado diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, Kyrios, Senhor. É uma forma que o Novo Testamento se refere frequentemente a Jesus Cristo. E diz o verso 6, e há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então você vê, verso 5 fala
Aliás, verso 4 fala dos dons espirituais, os dons do Espírito, a terceira pessoa de Deus. O verso 5 fala da diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor aqui é a segunda pessoa de Deus, Jesus Cristo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Aqui está se referindo ao Pai, né? As obras do Pai. Agora no verso 7 vai dizer: mas a manifestação do Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Primeiro parâmetro muito importante que devemos saber acerca da manifestação dos dons espirituais, que aqui é chamado de manifestação do Espírito. Sempre visando um fim proveitoso. Não é para diversão, não é para lazer espiritual, não é para, desculpa a expressão, orgasmo espiritual. Embora a ação do Espírito em nós nos dê prazer, nos dê gozo interior, porque é algo que é de Deus, mas não é para isso. É um fim proveitoso. Na outra versão diz: mas é dado a cada um para o que for útil. Deixe-me perguntar, mas não responda para mim. Responda para você. Onde você congrega? Se é uma igreja chamada, né? Tem a nomenclatura de pentecostal, avivada, renovada, etc. As manifestações dos dons do Espírito Santo nas reuniões, nos cultos, nas orações, é sempre buscando um fim proveitoso para o que for útil, ou é uma coisa aleatória sem um propósito de começo, meio e fim? Para que é aquilo? O que resulta daquela manifestação? Edificou? Exortou? Ficou algo ali de proveito? Ou às vezes pode ser que esteja gerando dissensão, divisão, confusão. Se é assim, da última forma, então não está sendo para um fim proveitoso, para um fim útil. E portanto o Espírito Santo não está tendo a preeminência na manifestação dos dons dele. É possível que ele nem esteja se manifestando, que seja algo ligado mais à experiência adquirida, ao costume de fazê-lo, e já se faz sem o Espírito Santo, compreende? Aprendeu tanto, acostumou tanto a profetizar pelo Espírito Santo que já profetiza sem ele. Acostumou tanto a revelar que já revela sem o Espírito Santo. Eu sei que é corajoso da minha parte falar isso aqui, mas respondo pelo que estou falando no sentido do que quero dizer. Da experiência de alguém que é pentecostal por opção, por convicção bíblica, e que tem décadas de ministério e experiência de ver tudo que é bom e também um pouco daquilo que é ruim no nosso meio, no nosso círculo pentecostal. Isso não invalida a regra de que os dons espirituais são para a atualidade, são para a igreja, mas nós temos que ter cautela. Como eu ilustrei no começo dessa palavra, aquele filme em que os brancos chegam com seus jipes de guerra e deixa os nativos pegar os rifles, os fuzis, e eles vão olhar para ver como que é e começam a matar uns aos outros, porque não sabem usar. Por isso Paulo diz: acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Bem-vinda, Natália Lima. Bem-vinda, irmã Sandra Lopes. E aí, continua o calor aí na Flórida? Mas é bonita, né, a Flórida? Com calor ou não? Bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. E eu quero prosseguir a leitura, porque aqui diz assim, em 1 Coríntios 12, a partir do verso 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Ninguém nasce com isso. É dada. E é dada mediante o Espírito Santo. Então é impossível ter dom verdadeiro, genuíno, legítimo do Espírito Santo, dom espiritual,
de verdade, de Deus, sem o Espírito Santo. Como uma receita de frango assado vai sempre começar, tempere um frango. Não tem como ter frango assado sem frango. Não tem como também ser dom espiritual, dom de Deus, sem o Espírito Santo. Isso pressupõe comunhão, relacionamento, direção do Espírito Santo em nós. Que bom que chove aí na Flórida agora, né, irmã Sandra? Então, e alguém pensa que é um dom nativo, latente, que nasceu com esse dom, e que o dom é dela. O dom continua sendo do Espírito Santo. E aqui diz, olha, a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Não é do conhecimento, é da sabedoria. Sabedoria a gente já conceituou que muitas vezes, que é diferente de conhecimento que é adquirido e de inteligência que é nata. Nascemos inteligentes, adquirimos conhecimento e possuímos sabedoria ou não. Sabedoria é algo prático ligado às decisões. Aqui essa palavra da sabedoria é uma palavra de sabedoria espiritual para discernir situações da vida cristã ou do ministério, do agir de Deus, para desintrincar, para desbloquear situações que parecem travadas, mas tem a palavra da sabedoria. Muito importante no ministério e na liderança. Há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Olha, sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra coisa. Então aqui agora está dizendo, há outro, vê que os dons não são dados todos para uma mesma pessoa. É dado para um, para outro dom. Por quê? Para nos colocarmos em comunhão, interdependentes um do outro. Ninguém tem tudo. Ninguém se basta a si mesmo, a gente precisa uns dos outros. E aqui diz, a palavra do conhecimento. Que é esse conhecimento aqui? Ciência, no latim, né? No grego essa palavra é gnosis, ou seja, é uma revelação profunda. É uma compreensão profunda de alguma coisa, ou uma realidade espiritual, ou uma situação circunstancial. A palavra do conhecimento. Isso está muito no campo da revelação de Deus ao coração, principalmente de lideranças, de alguém que ministra, que precisa disso, né? Aí vamos adiante. Há outro, no mesmo Espírito, a fé. A fé aqui não se trata da fé salvadora, aquela fé que é comum a todos os que creem e podem ser salvos por meio da fé. Aqui é fé, metanoia, a fé que transforma situações. É aquela fé de crer na cura de um aleijado, de crescer um osso na perna de um paralítico, de surgir um olho onde havia só o buraco. Fé para maravilhas, porque tem milagres e tem maravilhas. Por exemplo, um olho cego voltar a enxergar é um milagre. Mas um buraco do crânio, onde nem tinha olho, surgir um olho e enxergar, isso é maravilha. É algo que não pode, em absoluto, ser explicado por nenhuma ciência humana. E aí entra o dom, esse dom da fé como dom do Espírito Santo. A fé salvadora é dom de Deus. A fé da perseverança cristã, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas aqui esse tipo de fé para maravilhas, ele vem de um dom espiritual, o dom da fé. Sabe, quem é agraciado por Deus com esse dom, ele consegue ver possibilidades onde ninguém mais vê. Ele consegue ver a operação de uma maravilha quando o outro fala, não vou nem orar, não acredito. A pessoa acredita, ora e acontece. Prossegue. Há outro pelo mesmo Espírito, dons no plural, de curar. Se cura, é cura porque que são dons no plural. Porque são dons que se manifestam de maneiras distintas, diferentes. Você verá isso no nosso meio assembleiano, por exemplo. Alguém que tem um ministério, ele ora por pessoas com problemas coluna, outros problema de outra natureza. Um ora e Deus opera, faz a obra de um jeito, outro é de outro.
mas sempre visando um fim proveitoso, por isso dons de curar. Também porque o homem, o ser humano, né, antropos no grego, homem e mulher, é um ser tríplice, é espírito, alma e corpo. Nós precisamos de cura no corpo, mas também precisamos de cura na alma e precisamos também de cura no espírito. E por isso também dons de curar. Já estamos no verso 10, você está acompanhando na sua Bíblia aí comigo? Então vamos lá. Há outro, operações de milagres, como o dom do Espírito Santo. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há um, variedade de línguas, e há outro, capacidade para interpretá-las. Variedade de línguas aqui é glossolalia. Aliás, desculpa. Xenoglossia. Ou seja, a pessoa fala línguas que o outro não entende. E a outra pessoa, Deus dá o dom de interpretar aquela língua na língua que a pessoa vai entender, vai compreender. Também é uma manifestação de dom do Espírito Santo. Um dos dons do Espírito Santo. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Então entende que se é um só e o mesmo Espírito, então não pode haver confusão numa reunião de uma igreja local, na manifestação dos dons, se é o mesmo Espírito que está operando tudo em todos. Se estiver havendo confusão, problemas, então não é o Espírito Santo. Ele não é Deus de confusão. Ele não vai agir de uma forma desordeira. Aí já é carne, já é meninice, imaturidade e falta de liderança pastoral. Falta de autoridade eclesiástica para impor os limites da palavra. Certo? Cadê o nosso povo da live? Hoje tem pouca gente. Fica aí, irmã Elisandra. Vamos lá, mas quem não assistir agora, assiste depois no vídeo, né, que fica armazenado. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Observou como que acontece? É o mesmo Espírito Santo, ele que distribui como apraz, como agrada a ele. Não é porque eu estou falando hoje que eu determino que você vai receber tal dom. Não, é o Espírito Santo que decide, não sou eu que estou ministrando. E diz aqui também que é a cada um, não é? Eu quero chamar aqui à frente 20 pessoas, todas elas vão receber o dom de profecia. Não, é individualmente conforme o Espírito Santo quer. Então depende muito do crente e o Espírito Santo. De acordo com a chamada, de acordo com os propósitos de Deus usar aquela pessoa, lhe será dado o dom específico. Alguém fala, eu conheci alguém que tem os 9 dons. Eu não estou duvidando. Mas isso contraria o senso comum desse texto, que é, a um isso, a outro aquilo, e a outro aquilo outro. Sabe? Não é todos os dons para uma mesma pessoa. Isso poderia gerar não só dependência de toda uma comunidade para com aquela pessoa, mas também uma sobrecarga e, por que não dizer, também uma vaidade pessoal. Então aqui diz, olha, o Espírito Santo distribui a cada um como lhe apraz individualmente, certo? Aí vai parar aqui de falar um pouco desse assunto dos dons espirituais, e Paulo então vai falar agora aqui, a partir do verso 12, da importância da unidade do corpo de Cristo, que não estava sendo mantida, cultivada, pelo mau uso dos dons espirituais, a imaturidade, a meninice, né? E ele vai falar sobre a unidade orgânica do corpo de Cristo, e ele chega ao capítulo 13, vai falar de como o amor fraternal é maior, é mais importante do que a manifestação de qualquer outro dom, porque o amor é o dom supremo. Aí passamos primeiro aos Coríntios, capítulo 13, e chegamos ao 14. E aí Paulo volta a falar dos dons espirituais outra vez. Bem-vinda, irmã Luzia Guarani.
uma irmã em Cristo, conhecida há muitos anos, indígena, filha de pastor, né? E que está acompanhando também a nossa live. Olha aqui o que diz: seguir o amor. Não é para seguir dom, é para seguir o amor. Tem gente que segue dom. Se para de falar com ele o que ele quer, o que ele deseja, ou não fala que ele procura outra igreja, e não quer nem saber quem é a liderança, o que se ensina ali, ele quer profecia, quer revelamento, quer dom e tal, ele segue dom. Aqui manda seguir o amor. O verbo seguir aqui está no imperativo, está mandando e mandando seguir o amor. Amor que foi exaltado no capítulo 13. Paulo colocou como dom supremo, acima de qualquer sacrifício ou demonstração de fé. Está o amor. Quando fala de amor aqui nesse texto, está falando do amor ágape. O amor com o qual Deus nos amou e nos salvou, com o qual Ele nos ama e nos quer para si, e amor também com o qual devemos amar uns aos outros. A língua grega tem palavras diferentes para amores diferentes. Amor eros é atração física, com conotação sexual. Amor filial é um amor social, um amor da amizade, do humanismo. Né? Amor storge é um amor dos laços, dos vínculos familiares. Mas o amor ágape é esse amor altruísta, que não é um sentimento, é uma atitude que vem de Deus. A Bíblia diz que quem ama é de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então esse amor que foi melhor expressado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar por nossas culpas. E aqui diz que esse amor, ele é maior do que tudo. Olha o que diz, como termina o capítulo 13, que você já sabe: ainda que eu tivesse isso, aquilo, fizesse aquilo, aquilo outro, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Aí termina assim o capítulo 13 de 1 Coríntios. 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes, maior que a fé, maior do que a esperança, é o amor. E aí Paulo começa o capítulo 14, porque no texto original da Bíblia não tem capítulo e versículo, né? Isso é um acréscimo humano para facilitar a localização. Não tem nada a ver com o texto inspirado. Mas Paulo prossegue dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aí ele vai falar da superioridade do dom de profecia sobre o dom de línguas. Profecia, que é querigma no grego aqui, é a proclamação, bem-vinda irmã Marisa, a proclamação da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é proclamada pela querigma, que é uma forma de pregação, ou então ela é ensinada. Aí a palavra é didaquê, que é organizar tudo na prateleira, lá no almoxarifado, sabe, tudo certinho. É o conhecimento pelo ensino bíblico, pelo estudo da Bíblia. E isso tudo equivale à profecia. Profecia aqui não é só a manifestação do dom de profecia. Mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 3 verbos no gerúndio aqui, né? Gerúndio que o pessoal tem, mas nunca usa em Portugal, né, irmão Sebastião? Né? Aqui como que seria? A edificar, a exortar e a consolar. Eles não vão dizer edificando, consolando e exortando. Veja bem, o tríplice propósito da profecia e dos dons espirituais. Aqui diz, olha: mas o que fala em outra língua não fala ao homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza, 14:3, o que profetiza fala aos homens. Ele não está falando com Deus, ele fala da parte de Deus aos homens. Em quais sentidos? No sentido de edificar. Edificar é o mesmo que construir. É a pessoa ter mais suporte, mais resistência. Exortando, exortar, que é encorajar.
Aqui no nosso meio tem um sentido diferente para exortar, que é repreender. Mas na verdade o sentido lato da palavra exortar é encorajar, ainda que por uma repreensão, mas é encorajar. E consolando. Vamos gravar aí? Vamos lá. 1 Coríntios 14, 3. Edificando, exortando e consolando. Noutra versão, na corrigida, diz: para edificação, exortação e consolação. Observa, ó, atenção, não falou aqui direção, porque a profecia não é para direção. Direção você precisa de entender, compreender a vontade de Deus para a sua vida e tomar decisões e arcar com as consequências da sua decisão. Tem gente que ele não quer assumir as consequências e os riscos das suas decisões e ele terceiriza tudo. Vou esperar Deus falar para mim vender a casa, porque se vender vai dar certo, porque Deus falou, mas também se não der certo ninguém me culpa, porque eu obedeci uma palavra. E aí, quando não dá certo, você vai reclamar onde? Tem PROCON para falsa profecia, para mensagem errada, para decisão errada baseada em... Nem vou falar de profecia, vou falar de profetada. Profetada e nem de revelação, revelamento. Quando vem uma profetada e um revelamento e a pessoa faz aquilo, casa com a pessoa errada, faz um negócio errado, toma uma decisão errada e aquilo dá errado, porque coisa errada não dá certo. E aí depois ela vai reclamar onde? Vai em programas de televisão tipo Defesa do Consumidor? Não, não tem. Ela vai arcar. Quem vai ficar com as consequências é você mesma, irmã, você mesmo. Você aí que está querendo arrumar casamento por profetada e revelamento, não é para isso. Não é para isso. Ou então quer a direção da sua vida, em vez de ter um coração para Deus, que Deus possa falar e você ouvir, você quer pegar um atalho. Fica o mês inteiro, a semana inteira sem se colocar diante de Deus. Sem deixar tudo no altar. E acha que alguém foi lá no monte e vai vir com uma palavra para você que você não buscou, que você não consultou ao Senhor, que você não se pôs diante de Deus para ouvi-lo. É claro que Deus usa pessoas para falar com outras pessoas. Mas o modo favorito de Deus é falar ao nosso coração. E mesmo quando Ele usa alguém nos dons espirituais, que é uma realidade, é uma possibilidade, tem base bíblica, mas a gente precisa discernir o que ouve. Sabe o que é realmente infalível e inerrante? Isso aqui, ó, Bíblia Sagrada. E mesmo assim, a pessoa que faz uma leitura e uma interpretação errada, ela ainda pode induzir o outro ao erro. Mas pregação, ensino, esta live, por exemplo, letras de hinos de músicas cristãs, profecia, revelação, tudo isso é passível de levar junto o erro, o engano, a inépcia de quem está ministrando. Entende? Eu posso ensinar alguma coisa errada, que eu entendi errado, não por intenção errada, mas por inépcia. Eu posso falhar e, se eu perceber, eu tenho a obrigação de retratar aquelas palavras e fazer a devida correção. Mas na palavra não. Na palavra não tem erro. Por isso é muito importante, voltando aqui ao texto de 1 aos Coríntios 14, a gente atentar para os detalhes da palavra. Sabe o que é a questão? Muita gente passa de drone, passa de helicóptero em cima da Bíblia e diz que já leu, que já estudou a Bíblia. E não vai aos detalhes. Jesus não falou leiam, ele disse examinais. E mesmo assim, os fariseus examinavam as Escrituras, mas invalidou as Escrituras por causa da tradição. Você fala assim, não, eu sempre fui de tal denominação, ele é assim, assim, ok, mas está certo, está com a Bíblia? A nossa preferência é pela a igreja que está mais perto da Bíblia, não é mais perto de casa. Está de acordo com a palavra? Você olhou detidamente a palavra? Não, mas aí eu lembro que o irmão lá, Deus falou que era para ele casar com a Mariazinha, ele casou e é uma bênção. E também quantos resultados desastrosos a gente tem por aí de gente que arrumou o casamento baseado em profetada, em revelamento, em visão, mas a pessoa mesmo que diz que teve a visão, a revelação, a profecia, ela não casou assim.
né? Não foi ela que casou, não foi ela que ia ficar dentro da relação, da situação. Então, muito cuidado, amados irmãos, e sobretudo muito cuidado, amadas irmãs, porque eu percebo que um número ainda é maior de mulheres nas igrejas, que graças a Deus tem muitas mulheres, mas que muitas estão fora de um casamento, por um divórcio, por uma viuvez, por uma solteirice, e querem que Deus prepara. Mas pensa que você também é participante do processo, com a sua sabedoria, com a sua prudência, com a sua boa observação e com o seu apego inegociável aos princípios da palavra de Deus. Porque senão é um problema pior do que a solidão e depois você não tem a quem reclamar. Porque o profeta ou a profeta que te empurrou para isso não vai estar ali para poder reparar os seus problemas. Compreende? Nem é o assunto hoje, o assunto é dons espirituais, mas eu estou plenamente ciente de como muitas vezes o mau uso, né, dessa ferramenta de Deus, às vezes na vida de algumas pessoas tem sido mais males do que bênçãos. E aí Paulo prossegue aqui no capítulo 14. O que fala, 14:4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então ele coloca aqui a superioridade da pregação, a profecia como pregação, acima da manifestação do dom de línguas. O dom de língua edifica a própria pessoa, mas a pregação edifica a todos que ouvem. Verso 5. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, porém muito mais que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ou seja, comunicação clara que vocês entendem, é isso que vocês precisam e é isso que eu preciso levar. Porque se eu for falando em outra língua, vocês vão ouvir, como acontece muito também no nosso meio pentecostal. A pessoa emociona, quem está perto, que língua estranha bonita, ela arrepia, que pensa, Deus está aqui. Mas e aí? Qual foi a mensagem? O que falou? Não, mas foi assim uma coisa tão gostosa. Foi gostosa, mas palavra, ficou o quê? Pastor, não fala assim não, respeita o dom do Espírito Santo. Irmão, o dom é dado para o que for útil, diz a palavra, para um fim proveitoso. Qual foi a palavra? Não sei, só sei que eu arrepiei todinho. Ok, isso é muito bom? É bom, mas qual é o proveito? Aí acabou o arrepio, acabou o efeito. É preciso que tenha algo, que tenha um conteúdo, né, que resulte em algo, nem que seja no silêncio da manifestação gloriosa de Deus, mas que decisões são tomadas, propósitos sejam revelados e algo aconteça. E diz mais aqui. É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não os derem bem distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Ou seja, a palavra da manifestação do dom, ela precisa ser compreendida, não é uma coisa apenas para o deleite, né? Para uma algazarra satisfatória. Tem que ter resultado. Aí alguém fala assim, pastor, então se for levar assim ao pé da letra, do jeito que está escrito aí, vai ter manifestação do Espírito Santo nos cultos? Vai ter manifestação dos dons? Vai. Mas de uma forma decente e ordeira, como disse Paulo, com decência e ordem. Mesmo que seja em menor escala, mas com mais proveito do que toda hora dominando até a pregação, mas sem proveito algum e ainda gerando confusão, induzindo os crentes a serem meninos que não se atêm à palavra, ao conteúdo bíblico, que é realmente a direção de Deus para as nossas vidas. É o Espírito Santo e a palavra. E o Espírito Santo, ele nos guia na palavra, ele não vai guiar a gente em outra direção fora da Bíblia. Não pode. Ele é o autor da Bíblia.
Homens santos falaram de Deus inspirado pelo Espírito Santo. E aí gerou o conteúdo bíblico. Prosseguindo. Verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Vou prosseguir apenas lendo agora por causa do tempo. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro ou bárbaro, né, para aquele que fala, e ele estrangeiro ou bárbaro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Quando eu desejo receber do Espírito Santo um dom e ser um canal na manifestação daquele dom, um propósito deve ser comum a todos os crentes: a edificação da igreja, do corpo de Cristo, e não a elevação do meu nome. Não criar um logotipo lá com o meu nome, porque aquele dom é meu. O dom é do Espírito Santo para a edificação da igreja e se manifesta em mim por misericórdia de Deus. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Para quê? Para a igreja ser edificada. Porque só na língua estranha ele vai edificar só a si mesmo. E não faz sentido ele dominar o culto, o tempo, o microfone para edificar a si mesmo. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois, irmãos? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ou seja, tudo que o crente faz no culto precisa ser racional. Entende? Não tenha medo dessa palavra. Racional aqui é algo que a mente já analisou e aprovou. Porque está em linha com a Bíblia, faz sentido, faz lógica bíblica. Terá proveito, está em linha com a palavra. Porque se eu orar com um desvario, eu posso falar o que não convém, mas eu vou orar com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá um indouto amém? Ou seja, como é que alguém vai dizer amém para a minha palavra se ele não entendeu o que eu disse? Eu chego e falo uma porção de palavras e às vezes ainda oprimo. Amém? A pessoa vai falar amém. Mas amém a quê? Eu estou assinando no quê mesmo? Porque amém é uma assinatura, uma confirmação. Visto que não entende o que dizes. Verso 17. Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, eu faço uma reunião, convido pessoas, eu falo língua estranha, eu sou edificado, eu alegro, eu choro, eu soluço, mas o outro não é edificado, não é construído, não é acrescido nada à vida espiritual dele, de fato, a não ser emoção. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo falava em línguas estranhas, mais do que todos os coríntios. Vamos por assim dizer que para Paulo aquilo era uma realidade espiritual. Mas ele diz, verso 19, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 em palavras desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no juízo, mas na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. A maturidade espiritual. Um crente pentecostal, ou seja, que crê na atualidade dos dons espirituais, ele pode ser uma pessoa equilibrada, madura, uma pessoa que tem percepção dos desvarios, dos desatinos, dos desequilíbrios que se praticam em alguns lugares, e ele não vai concordar com isso, mas também não vai deixar de crer que Deus usa, que Deus fala, que o Espírito Santo se manifesta ainda hoje, mas sempre com um foco seguro, a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo em amor. Sem amor, nenhum dom tem valor algum. O nosso tempo já esgotou, inclusive eu descumpri algo que eu havia proposto no meu coração, que era fazer uma live mais curta, porque eu reconheço que tem sido prolongada,
mas a gente ficou com esse assunto por aqui hoje. Se você tem dúvidas ou algum questionamento, pode, por favor, mandar para mim no privado, ou se você tem o meu número de WhatsApp, mandar no WhatsApp a sua dúvida ou questionamento nesse tema, ou em outros temas também. Já temos aí sugestão de temas para os próximos dias, mas eu aguardo a sua sugestão para que a gente possa ir preparando e deixar pronto aqui, ir ministrando no decorrer dos próximos dias. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você seja abençoado por essa palavra. Se você ainda tem alguma dúvida, pode rever esse vídeo no Facebook. E se ainda assim tiver dúvida, pode se dirigir a mim que a gente vai olhar junto essas questões, ok? Que Deus abençoe você e sua família. Eu gostaria de orar por você nesta tarde. Pai querido, abençoa agora esta vida que ouviu esta palavra e que tinha dúvidas e que teve suas dúvidas sanadas. E se não as teve, que o Teu Espírito Santo a guie por toda a verdade bíblica e que eu possa ser canal do Senhor para ajudar este irmão, esta irmã a se esclarecer na palavra e viver uma vida cristã autêntica, produtiva, saudável, Senhor, com equilíbrio. E também, ó Deus, eu oro agora por aqueles que estão afastados do caminho do Evangelho, o caminho da salvação, que é Cristo. Ajude-as agora a ter força, a ter decisão e voltar agora para o Senhor, entregando outra vez suas vidas em Tuas mãos, para nunca mais tirar. E também eu oro agora pelos que estão enfermos, eu oro pelo meu netinho Arthur, para que o Senhor lhe dê saúde, restaure a sua saúde, ó Pai. Eu oro também pelos que estão nos leitos de hospital ou nos próprios leitos domésticos, Senhor, tombados por uma enfermidade, que o Senhor possa ajudá-los a se levantar, a ter esperança, a confiar no Senhor e sejam alegrados pela presença do Teu Espírito Santo. Eu oro também, Senhor amado, pela nossa nação brasileira, pelos governantes do estado de Goiás, da cidade de Goiânia. Eu oro agora por esse irmão, por esta irmã, meu compatriota brasileiro que estão em outros países, com saudade, com distância do nosso país, da sua família, dos seus entes queridos. Ser presente na vida deles, confortando e consolando, Senhor, guardando-os, ó Deus. Ampara o órfão, o estrangeiro, a viúva. Também eu oro agora, Senhor, por aqueles que acompanham aqui no Brasil, em tantos e tantos lugares, por aqueles que ouvirão, que assistirão essa live em um outro horário, em um outro lugar do mundo, mas que o Senhor possa fazer com que essa palavra seja de edificação para a vida deste irmão e dessa irmã. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Ok, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você. E eu continuo aguardando aí a sua sugestão de tema para as próximas lives, tá? E também você fique à vontade para compartilhar essa live com quantas pessoas você quiser para maior aproveitamento. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.